Essa só Une FM, a rádio que faz a diferença. Nessa terça-feira, mais um quadro Inova UFPR, Ali Moraes. Seja muito bem-vindo. Eu sou música urbana aí com Ali Moraes, então, junto no Inova UFPR. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia Filos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Uni FM, a rádio que faz a diferença. O bate-papo de hoje é muito legal, porque é uma das coisas boas que veio com esse cenário de pandemia. Então, hoje o programa está imperdível para você que está nos ouvindo. Não mude de canal, continua aí, porque o papo está bem legal. Exatamente. Vamos falar sobre a prática do locavorismo, que cresceu em 2019 devido à pandemia e à mudança de comportamento dos consumidores, com isolamento social, né? Isso tornou uma tendência ainda mais forte. Mas e você, sabe o que é locavorismo? Quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa tendência sustentável é o Luiz Milek, sócio e diretor executivo no Locavorista e food designer também da Red Latino-Americana de Food Design. Olha que chique, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui no Inova UFPR. Não, obrigado, Patrícia. Obrigado, Ali, pelo convite. Estamos aí. Vamos falar um pouco sobre o locavorismo. A gente também vai esbarrar um pouquinho no food design. Então, a pergunta que não quer calar, né, Luiz? O que é locavorismo? O que é essa palavra que é até difícil de pronunciar, né? A gente trava ali no locavorismo. Mas, assim, já é uma Bem dica, louca. né? Então, exatamente. Já é uma dica. É a louca do local, digamos assim, né? Muito louco. Eu acho que, fazendo uma piada aqui, né? O locavorismo, ele é, como o próprio nome diz, né? Ele é um hábito, né, do consumo local. Né? Esse ismo aí traz essa questão desse hábito do consumo local. Ele é um termo que nasce ali nos anos 80, nos anos 90, não tem muito ao certo ali a origem do termo, nasce do termo locavore, que quer dizer justamente isso. Esse hábito do consumo local, normalmente do alimento, né? O que acontece é que hoje, quando a gente fala de locavorismo, a gente está falando de um consumo conscientemente disso, ou seja, a pessoa escolhe comer o local, né? Quando a gente pensa nos nossos avós, eles não escolhiam comer local, eles comiam do vizinho, eles comiam ali numa região próxima, então já era um hábito comum. Agora não, agora devido a essa questão da necessidade da sustentabilidade, de outros parâmetros, a gente vai atrás do alimento local. Do alimento Luiz, local, desculpa, deixa só eu só para ver fazer se uma eu pergunta. Ah, pode falar, Paty. Com relação ao alimento local, só explicando também ao ouvinte que é um pouquinho mais difícil a gente se interromper ou a gente ceder agora como a gente está fazendo pelo Zoom, porque tem um delayzinho de alguns segundos pra gente. Então é difícil, às vezes a gente se interrompe, assim, é mais comum agora com o Zoom, tá? Só explicando, se você quiser nos assistir também, fica disponível aí a nossa entrevista, pode nos ver em facebook.com/unifm. Luiz, só para entender um pouquinho melhor com relação ao local, seria, por exemplo, se eu escolho se eu vou comer alimentos ou se eu vou, consumir, né, os alimentos que vêm de pequenos agricultores ou não, algo assim? Essa tua pergunta, acho que é a pergunta do século, assim, né? O que é o local, né? Porque a gente pode confundir e achar que o local é de uma indústria que manda os seus insumos e fabrica localmente. Em parte, é local, né? Mas quando a gente diz local, a gente está falando de um termo um pouquinho mais amplo, que também compreende o pequeno produtor, também compreende essa cadeia um pouco mais economicamente enraizada ali. Então, por exemplo, quando você vai numa feira, vamos dar esse exemplo. Uhum. É, a gente pode ir numa barraquinha e comprar sei lá, um mamão orgânico. E esse mamão, ele pode estar vindo de outro lugar do Brasil. É local porque é brasileiro, mas se você quiser consumir algo um pouco mais local, o melhor é perguntar para o produtor e falar: olha, eu queria consumir algo mais perto daqui. Ah, não, nessa época a gente vai ter isso, isso, isso. Então, qual que é o interessante do movimento locavorismo? Quando a gente fala do hábito do consumo local, é se conscientizar que, na verdade, quanto mais perto de você, menos você vai utilizar combustíveis fósseis, mas principalmente você vai conhecer de quem você está comprando e vai provavelmente consumir algo melhor, porque está na época melhor, ele viajou menos, ele está fresco. Então o locavorismo ele vai um pouco além desse consumo local, é um consumo melhor mesmo. Uhum. Ali Moraes. Não, eu queria falar para o Luiz que, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, eu ouvi muito do trabalho dele pelo professor Aguinaldo,
Aguinaldo Santos aqui Ah, um grande amigo. o professor Aguinaldo Santos aqui sempre comenta sobre o teu trabalho, e eu tenho uma dúvida, né? O conceito do locavorismo, ele não foi por causa da pandemia, não sei se eu estou correto, né? Ele só Correto. ficou mais evidente por causa da pandemia, né? Perfeito. O que acontece é exatamente isso. Se a gente for. Até quando as pessoas me perguntam o que é locavorismo, né, eu costumo dizer até o que você falou quando você me conheceu. Olha, você já faz o locavorismo, né? Talvez você não conheça. Os nossos avós faziam, nossos bisavós faziam, nossos pais faziam. O que acontece é que depois da pandemia, isso ficou um pouco mais evidente e mais consciente. Acho que essa é a grande diferença, né? Quando você compra o local por oportunidade, você está comprando local. Agora, quando você age com esse hábito, você cria um modo de vida, um estilo de vida. Esse estilo de vida que é o locavorismo. E ele ficou muito mais evidente durante a pandemia, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, elas precisaram cozinhar mais, e esse precisar cozinhar mais despertou dúvidas, do tipo, peraí, mas da onde que tá vindo esse meu legume? Mas da onde que tá vindo esse meu leite, esse meu ovo? Então as pessoas começaram a questionar isso. E aí, aonde que elas vão se perguntar isso? Para os amigos, para a comunidade no Insta, alguns mais atrevidos vão perguntar na própria feira, e aí vai conhecendo esse mundo, que na verdade é uma grande bolha, né? Que vai do alimento, mas acaba avançando para higiene pessoal, a pessoa vai começar a comprar um sabonete que já não tem tantos produtos químicos. Então, na verdade, é uma mudança de comportamento. O próximo passo já é pensar assim, não, por que eu vou gastar dinheiro numa camiseta feita em grande escala? Poxa, acho que eu vou procurar de um artista local aqui, no nosso caso aqui de Curitiba, vou procurar, por exemplo, uma moda autoral, e aí a pessoa vai se envolvendo nesse modo de vida locavorista, né? Então, o locavorismo, que é esse movimento, é como outros movimentos, como o veganismo, como os outros movimentos dos ismos, né? É uma tendência no sentido de movimento alimentar. Uhum. Bom, a gente já percebe que esse locavorismo, sem querer, durante a pandemia, acho que eu fiquei ainda mais locávora, digamos assim, eu percebi, já me identifiquei um pouco. Bom, a gente vê que para o consumidor, eu desconfio que seja por conta desse maior tempo, exatamente como você falou, preparando a própria comida, lendo as próprias embalagens, né, vendo se tem parabeno, se tem outros nomes, vendo se os ovos vieram de galinhas livres e felizes, digamos Isso mesmo. assim. Que a gente E fala, né. Patrícia, Hã, é muito legal que você falou em rótulos, né? O que sim. acaba acontecendo é que quando você vai se aprofundando no locavorismo, né? Quando você vai se tornando um locavorista cada vez mais forte, digamos assim, você vai perdendo rótulos, né? Então você vai começar a comprar coisas que normalmente nem rótulo tem. E aí, como que você sabe a origem? Você precisa pesquisar. Então, o locavorismo ele também passa por uma fase muito interessante, que é ter ou não ter o selo orgânico, ter ou não ter o selo agroflorestal. E aí, eu digo para você uma dica, né, para quem está buscando esse tipo de comportamento, né, conversa com quem está te alimentando, se vai no restaurante, conversa com o garçom, conversa com quem está cozinhando, se vai na feira, conversa com o feirante, conversa com quem está comprando, observa onde as pessoas vão na feira, conversa com gente que está tem gente que frequenta a feira há anos. Então, esse é a coisa mais legal do hábito do locavorista, porque você vai conhecendo a sua comunidade, não só de alimento, mas também das pessoas. Exatamente. E com relação não só ao produtor ou ao pequeno empreendedor, mas as grandes empresas, qual que é a importância, o impacto desse locavorismo? Essa é uma pergunta que eu não tenho 100% da resposta. O que a gente percebe é uma tendência agora, nesse momento do Covid, que as empresas elas entenderam a mensagem do consumidor, que o consumidor está buscando esse tipo de produto. Aí o que acontece? Aí tem duas respostas para isso. Tem uma resposta que aí a indústria sabe fazer isso muito bem, que é a massificação, que ele dá uma roupagem para o produto, né? O produto ele é ali 2%, 3%, 5% local e ela acaba vendendo esse produto como um super produto local. Adiciona informação ao marketing, digamos, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é muito comum. Você vai ver, por Uhum. exemplo, pães de fermentação natural no mercado.
Poxa, dá uma olhadinha lá no rótulo, não é assim, mas também não é. Então, eu acho que a indústria ela tende a ir para esse lado. Mas o que acontece é que como a bolha, né, eu estou falando bolha no bom sentido, como a bolha do locavorismo está aumentando, acaba acontecendo um efeito de que algumas pequenas indústrias ou até médias indústrias estão criando produtos ou linhas de produtos mais voltadas para esse tipo de preparo. A gente tem alguns exemplos de grandes indústrias dando passos importantes. Então, por exemplo, trabalhando com diminuindo o uso de agrotóxicos ou até cortando o uso de agrotóxicos por total. A gente vem, por exemplo, algumas indústrias privilegiando cooperativas locais. Então, assim, dizer também que eles não estão fazendo isso é um pouco injusto. Mas se você quiser uma coisa um pouco mais locavorista, assim, mais raiz, digamos assim, aí você vai ter que procurar um pouco mais nas feiras, um pouco mais nas quitandas menores, entendeu? Uhum, tá certo. E você acredita que o locavorismo ele pode virar assim uma tendência também no pós-Covid, né? Quando, em outras áreas, além da gastronomia? Vai muito na linha do que eu estava falando, assim. Eu acredito que, por exemplo, né, se a gente pensar num efeito parecido, para a gente dar um exemplo, né, quando teve a lei seca nos Estados Unidos, parou de vender cerveja. Então criou-se um público que tomava cerveja escondido, digamos assim, e essa cerveja escondida era super amarga, e criou-se um público maior que não estava mais acostumado a tomar cerveja e acabou se criando uma cerveja super simples para eles tomarem. O que acontece? Criou dois públicos muito distintos. Eu acho que o pós-Covid ele vai fazer uma coisa parecida. Como eu falei, ele vai criar uma grande massa que vai ir atrás dos produtos locávoros, que são de melhor para a saúde e mais sustentáveis, porém um pouco mais disfarçado na indústria, um pouco mais massificado. E vai ter um pessoal que vai virar raiz mesmo, vai começar a comprar tudo local, vai começar a procurar tênis local, vai procurar produtos de higiene e tudo mais. Vai ficar um pouco mais. Eu acho que o saudável ali vai ser o meio termo, né? A gente vai ter que viver esse meio termo. Mas uma coisa que você falou, e eu acho que vai virar uma tendência, é que as pessoas entenderam que o locavorismo não é só o alimento. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão procurar um artista local para comprar uma decoração, um quadro ou um utilitário. O movimento das cerâmicas artesanais, por exemplo, está muito forte. Então, as pessoas vão começar a aliar. Né? Como elas estão mais em casa, elas querem produtos mais bonitos na casa dela. Então, elas vão procurar produtos esteticamente mais bonitos, porém funcionais. E aí, por que não o local, entendeu? Vai acontecer muito também, eu acho, com o movimento de moda autoral. A gente aqui em Curitiba tem um cenário incrível de moda autoral. E eu acho que as pessoas vão sair um pouco, vão se intensificar na gastronomia, porém o locavorismo ele vai se esbanjar para a vida inteira dessa pessoa. Assim. Certo. Ali, se quiser me interromper também, fique à vontade, viu? Já interrompi você mesmo. Então, Não, agora eu tô te não ouvindo. queria só fazer uma observação do que o Luiz Claro. falou, né? Chamou atenção pro nosso local, né? Curitiba é Uhum. muito propício, né, para isso. E assim, eu sou um que tá expandindo esse ponto de vista, porque com a pandemia, né? Então a gente acabava consumindo produtos nem tanto por preço, mas por comodidade, você compra tudo no mesmo local, no teu hipermercado. Comecei a frequentar mais feiras, descobri coisas maravilhosas. O gosto de uma carne orgânica não se compara a uma carne comprada no mercado, né? Um ovo caipira. Eu já tinha essa sensação, porque eu gosto muito de queijo, né? Então, para mim, o queijo colonial é um dos melhores queijos do mundo. Adoro queijo colonial. Então, assim, a gente é um período de descoberta, acho que para muita gente, assim como está sendo para mim, né? Então, acho que está sendo um momento bem bacana para descobrir novos produtos, né? No caso de alimentos, novos sabores, e aí a gente vai expandindo a mente também para essas outras áreas, né? Como o Sabores Luiz. mais pertos cada vez mais do original, né? Até do sabor Exato. original do leite a gente vai se aproximando. É verdade, é verdade. Eu não encontrei um para leite ainda, então preciso encontrar um para Mas se leite. aproxima, né? Não, também não vamos querer muito. Então, e é legal, Ali, o que você falou, por exemplo, assim, esse exemplo que você deu do queijo, ele é um bom exemplo. Por quê? Porque ele é daquela bolha que eu falei para vocês. Então, vão começar a surgir cada vez mais essas boutiques de alimento, que a gente vê muito, por exemplo, na Europa. Na França é muito comum isso. Né? Então, na França, você vai estar numa rua e vai ter uma loja de queijo, uma loja de embutidos, uma loja de pães,
e, A né, uma granel. loja de cereais, por exemplo, É. super dividido. Isso em Curitiba a gente já está percebendo. É bom salientar que Curitiba ela é pioneira nessas inovações, né? A gente está num programa falando de inovação, ela é pioneira nessas inovações alimentares, né? O próprio nome, né, de Curitiba tem origem alimentar. A gente tem todo o movimento tropeiro, depois da erva mate, do café. Se a gente vier mais para perto das cervejas artesanais, dos cafés especiais, do pão, agora das fermentações. Então, a gente tem um privilégio de estar numa cidade que é vanguarda nesses destaques, seja inovação um pouco mais disruptiva, ou seja retorno, né, do território. E Curitiba tem muita, muita opção mesmo, seja de alimento ou seja fora dele. Você bem lembrou, né, Luiz, também sobre os estilistas, artistas aqui locais, né, que a gente costuma chamar local, parece que até que diminui, porque é uma potencialidade gigante que eles têm, Gigantesco. inclusive muitos premiados no Brasil, no mundo, né, já reconhecidos lá fora e aqui dentro nem tanto. Mas Sem além dúvida. desses também, a gente, né, o a granel, como você falou, Curitiba é muito rica também na gastronomia. E tem alguma dica aí para quem está querendo empreender, né, no locavorismo? Qual que é o modelo de negócio que pode até atrair esse público, algo que você já tenha ou ainda não tenha falado? Olha, agora eu vou jogar um pouco um balde de água fria, assim, porque o que que acontece? O locavorismo, a gente está aqui super entusiasmado como consumidor, mas como empreendedor ainda é uma tarefa muito difícil. Por quê? O próprio Ali disse, né? Tem uma dificuldade de encontrar fornecedores. Os fornecedores, eles ainda trabalham em escalas menores. Essa escala menor, ela tende a ter um produto mais caro. E aí o consumidor, que não entendeu ainda o movimento do locavorismo, que tem um pouco esse preconceito do local, ele vai olhar o local, vai ver que ele está sem embalagem, vai ver que ele está... e aí vai perguntar, poxa, mas tudo isso, além disso, é mais caro? Né? Então a pessoa ela tem que vencer essa primeira barreira da compra para depois ela consumir e falar, nossa, realmente é melhor. Então assim, seja qual empreendimento que você for fazer, aposta também na divulgação, na conversa com o teu cliente. Você vai ter que, de repente, fazer um dia para trazer o produtor, fazer live, fazer webinar agora, que está mais comum fazer isso, trazendo o produtor, explicando por que aquele produto é diferenciado. Se puder fazer uma degustação, melhor ainda. Se puder criar opções para a pessoa provar. Isso de maneira geral, na maneira do alimento, né? Mas se a gente sair do alimento, essa questão da conversa, ela continua funcionando, né? Uma coisa que tem funcionado muito é criar as pequenas redes. Então, o que é isso, né? Criar pequenas comunidades, seja no WhatsApp, seja no Instagram, participar, por exemplo, você que é um empreendedor, participar de grupos, né, que frequentam isso, e aí para você ser descoberto. Bom, isso de maneira bem, bem geral, assim, eu não tenho para você uma receita de bolo, até porque a gente está vivendo num momento muito complicado de dizer o que vai acontecer no mundo do Uhum. empreendedor, sabe? A gente está tendo fechando muita coisa, a busca das pessoas está mudando bastante, mas uma coisa é certo, né? Essa pandemia vai passar, as pessoas vão continuar consumindo isso, vão querer consumir mais, o delivery vem muito forte, né? Então a gente tem que preparar todos esses alimentos, manter a qualidade desses alimentos também por delivery. Então as dicas, elas estão meio superficiais hoje, porque está realmente difícil de prever alguma coisa, mas se eu fosse fazer algum tipo de aposta, eu apostaria nas lojas menores, com poucos lugares, preparado para o delivery, trabalhando um pouco mais nichado. Então, por exemplo, ao invés de você ter queijo, vinho, salsicha, tudo na tua loja, foca só em embutido. Né? Tem ali um produto secundário, outro produto, mas foca num produto. Outra dica também legal é participar desses grupos, né? Que já foram moda, por exemplo, o próprio Coletivo Alimentar, que eu fui o idealizador, né? Criou um pouco esse movimento na cidade de criar vários ambientes no mesmo lugar. A gente está voltando isso muito forte agora. A Casa 102 também daquela época, tem o São Francisco 179. Então, esses lugares, eles também são hubs desses espaços. Então, se você quiser buscar algo local e não ficar costurando a cidade, procure esses hubs que você vai encontrar bastante coisa.
Muito legal você lembrar desses hubs, desses coletivos, porque eles possibilitam, inclusive, que o próprio produtor possa, digamos, não encarecer tanto o seu produto, porque a gente também Sem entende por dúvida, um lado, mas também como consumidor fica mais difícil para a gente também acabar adquirindo esses produtos, né? Então, sem digamos que dúvida é um meio nenhuma. termo para facilitar para todos também, bem interessante. Bom, hoje no Inova UFPR, eu, Patrícia Filos e Aline Moraes estamos conversando com o Luiz Mielec, ele que é sócio diretor executivo no Locavorista e food designer da Red Latino-Americana de Food Designer. Bom, falando também sobre, voltando sobre este tema, né, para quem quiser mais informações sobre o assunto e sobre o teu trabalho também, se quiser aproveitar e divulgar quais são os canais de contato, inclusive para saber mais sobre o próprio locavorismo. Legal. Bom, se você se quiser me seguir no Instagram, é muito fácil, é o Milek Luiz, arroba Milek Luiz. Você segue também o Locavorista, que é arroba Locavorista. Lá a gente traz bastante novidade, assim, tem uma dinâmica lá de conhecimento também. A gente, na última semana, lançou uma websérie no canal do YouTube do Locavorista, que se chama Sobre Locavorismo. Serão 8 episódios, a gente fez o primeiro sobre gastronomia. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o locavorismo, eu acho que é uma boa dica. É um webinar bem comprido, tem 1h30, então tem muita informação, tem convidados, é bem legal. E, claro, na própria Júlio Perneta, né, a gente tem um espaço aqui em Curitiba, fica na Mercedes, na Júlio Perneta 407. Legal. Nossa, Luiz, foi um prazer enorme, assim, conversar com você, principalmente sobre esse tema, ver o seu entusiasmo até a gente fica com vontade de realmente conhecer mais e, Bom, como você disse, né, eu no começo do quadro nem eu sabia que eu era locavorista também. Tô adorando esse tema e com certeza a gente torce para que fique cada vez mais acessível a todos aí, principalmente. Ali Moraes, o que que tá rindo aí? Não, porque você descobriu que você é uma locavorista, né? Então, acho que todos nós temos um pouco disso e acho que o Sim. recado fica hoje aí, né, para os empreendedores, né, continuarem na luta, continuarem a observar as dicas aí que o Luiz deu, principalmente com relação a preço e qualidade, isso é importante para ganhar ainda mais mercado, né, em divulgar os seus produtos. E para você que é consumidor, abra a tua mente, experimente novos sabores, experimente comprar em vendedores locais, em fornecedores locais. Vocês vão ter uma grata surpresa para aqueles que ainda não experimentaram. Eu coloco meu depoimento pessoal. A partir do momento que comecei a consumir produtos locais, eu descobri novos sabores, inclusive de produtos já existentes. A carne orgânica foi incrível, essa é imbatível. Quando eu experimentei a carne orgânica, eu falei, não tem nada a ver com a carne que compra no mercado, né, num outro padrão. E experimente, eu só posso deixar esse recado para todos aí, experimente, porque vocês não vão se arrepender. E como você bem diz, né, bem lembra lá no leito, lá no futuro, lá é isso que fica na memória, né? Essas experiências aí, vale com Exato. certeza a pena, né? Possibilitando. E Ali Moraes, te vejo no próximo Inova UFPR. Próximo Nova FPR vai fazer uma pausa aí por algumas semanas, mas logo, logo estaremos de volta. Exatamente. Não vai parar, vai dar um tempo, como diz o Breck, né? Isso. Não para, dá um tempo. Boa. Então também já fica o recado dado. Ali Moraes, muito obrigada e aguardo ansiosa pela volta também, ok? Logo, logo estaremos de volta. Com certeza. Um abraço enorme a todos e aqui no Música Urbana a gente segue com mais trilha sonora.